Eu quero falar sobre o seguinte tema: viva aos pés de Jesus, o topo do mundo. Aos pés de Jesus é o lugar mais alto que você pode estar na vida. Você nunca estará num lugar tão alto como que quando você está assentado aos pés de Jesus. Talvez nenhum alpinista que já chegou ao topo do Everest com mais de 8.800 metros de altitude esteve num lugar tão alto como quando se está aos pés de Jesus. A Bíblia nos fala de Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que viveu aos pés de Jesus. A sua biografia é fascinante, porque esta mulher aparece apenas 3 vezes nos evangelhos, embora ela fosse de uma família conhecida como uma família amiga de Jesus. Embora aquela família acolhesse Jesus em sua casa, Maria aparece apenas 3 vezes. Mas também é digno de nota que as 3 vezes que Maria aparece nos evangelhos, ela está exatamente no lugar mais alto do mundo, aos pés de Jesus. A primeira feita, está lá em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Isso porque Jesus é o mestre dos mestres. Ele é o mestre dos mestres pela grandeza do seu caráter, pela excelsitude da sua doutrina, pela variedade de seus métodos. Jesus não foi um mestre de banalidades. Ele não foi um alfaiate do efêmero, ele foi o escultor do eterno. Suas palavras são espírito e vida. E Maria estava sentada aos pés de Jesus na mais sublime universidade teológica do mundo, na maior e mais importante academia do mundo, a sentar-se aos pés daquele que é a própria verdade. Muitos pregadores falaram a verdade, mas só Jesus pôde afirmar: eu sou a verdade. Ele era o pregador e o conteúdo da sua pregação. Portanto, eu também recomendo a você a matricular-se nesta escola teológica, a melhor do mundo, e a sentar-se aos pés de Jesus, onde você alcançará as alturas excelsas. Mas Maria aparece em segundo lugar, lá em João 11, e mais uma vez ela está aos pés de Jesus, agora para chorar. Talvez a dor mais doída da vida, a dor do luto. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, adoeceu e morreu. O luto chega em todas as casas, ricos, pobres, doutores, analfabetos, grandes, pequenos, empresários, empregados, governantes, governados. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Ela chega, às vezes lentamente, às vezes repentinamente, mas chega. E quando ela chega, como o rei dos terrores, ela arranca lágrimas dos nossos olhos e acicata o nosso coração com dores atrozes. Maria está aos pés de Jesus chorando a dor do luto. E talvez não há melhor lugar no mundo para você e eu estarmos, nas horas mais difíceis da vida, nos dramas mais agudos da existência, nas jornadas mais pesadas da caminhada, do que nos assentarmos aos pés de Jesus. Ele pode balsamizar nosso coração, serenar nossa alma, trazer o óleo fresco do Espírito Santo e cobrir-nos com o orvalho da sua presença. Assente-se aos pés de Jesus, nas horas do choro, da dor, do luto.
e nele encontraremos esperança, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que põe um ponto final nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas e nos nossos dramas. Mas ainda, em terceiro lugar, Maria mais uma vez se assenta aos pés de Jesus, e isso está relatado nos 4 evangelhos, muito embora Lucas passe bem de raspão, mas Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 12, nos apresenta mais uma vez Maria assentada aos pés de Jesus. E agora, ela está sentada aos pés de Jesus para agradecer. E agradecer certamente o milagre mais esplêndido realizado por Jesus, que é ressuscitar um morto, já sepultado há 4 dias, já em estado de decomposição. Jesus ressuscita Lázaro, irmão de Maria, e ela quer expressar ao seu Senhor a sua mais profunda gratidão. Então diz a Bíblia que Jesus estava lá em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Já não era mais leproso nessa ocasião, certamente. Lázaro, recém-ressuscitado à mesa. Os discípulos de Jesus com ele à mesa, na casa de Simão. Marta servindo o jantar. E Maria, na expressão eloquente do seu amor grato a Jesus, traz algo tão precioso que ela possuía, um vaso de alabastro, cheio de um perfume preciosíssimo, feito de uma essência rara e cara, nardo puro, contendo dentro daquele frasco de pedra 1 libra de perfume, em outras palavras, cerca de 350 a 400 ml de perfume. Tão caro que foi avaliado em mais de 300 denários, como se cada ml daquele perfume correspondesse a 1 dia de trabalho. Em outras palavras, a economia de um trabalhador de mais de 1 ano. E Maria então pega este vaso de pedra, esse vaso de alabastro, e vem até a mesa onde Jesus está sentado, e quebra o vaso e derrama todo este perfume sobre a cabeça de Jesus. A casa se encheu com perfume. Este perfume escorre pelo corpo de Jesus e chega aos pés de Jesus, e Maria se assenta aos pés de Jesus, desata os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso provoca uma reação imediata dos discípulos, dizendo: é um desperdício. Ficaram irados com ela, murmuraram contra ela, molestaram a ela. E Jesus saiu em defesa de Maria e disse: deixai-a, não a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez uma boa ação. Ela fez o que pôde. Ela antecipou o seu ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, no mundo inteiro onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Maria está sentada aos pés de Jesus para agradecer. Quem sabe você e eu hoje possamos aprender com Maria a assentarmos aos pés do Salvador e a chegarmos no topo do mundo. Maria nos ensina aqui algumas lições tão importantes. Primeiro, ela fez para Jesus o que ela pôde. Nem sempre as pessoas fazem para Jesus o que elas podem. Às vezes fazem relaxadamente, às vezes fazem, mas não de todo o coração. Às vezes fazem não com a motivação correta. Maria fez o que pôde. E você? Tem feito para Jesus o que você pode? Tudo o que você pode? Segundo, Maria fez o seu melhor. Aquele perfume não era encontrado numa loja de perfumaria, aquele frasco de pedra, de alabastro. Não, aquele perfume era comprado pouco a pouco, ml a ml, gota a gota. Ia sendo acondicionado naquele vaso de pedra.
Para você ter uma ideia, essa essência da qual era feito o perfume, o nardo, não tinha em Israel. Naquela época só tinha na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos, a milhares de quilômetros. Esse perfume era caríssimo e era raríssimo. E notem que ela não pega o vaso e abre o vaso. Ela quebra o vaso. E por que ela quebra o vaso? Para dizer, tudo que eu tenho e o melhor que eu tenho, eu quero consagrar tudo para Jesus. Eu não quero que sobre nenhuma gota. Eu quero colocar tudo que tenho a serviço de Jesus. Que coisa sublime! Porque os próprios discípulos não entenderam o gesto dela, censuraram, achando que aquilo era um desperdício, estava sendo mal utilizado, podia usar para os pobres, mas para Jesus era um exagero. É importante entender isso. Ela fez para Jesus o seu melhor. Ela fez com excelência. Ela consagrou a ele não o resto, não a sobra, mas o que ela tinha de melhor e tudo que ela tinha de melhor. Mas ainda, quando ela tem esse gesto, é um gesto sacrificial, porque a moça lá na cultura judaica, ela ia comprando esse perfume, pouco a pouco, ml, acondicionando nesse vaso de pedra para o dia mais sonhado, desejado, esperado da sua vida, o dia das suas núpcias. Ela não deu aquilo que não tinha valor. Ela não ofereceu aquilo que para ela não tinha significado. Ela não deu sobras. Ela ofereceu para Jesus aquilo que era mais importante para a vida dela e aguardado para o dia mais sonhado da história dela, o dia do seu casamento. Pergunta a você, o que é que você hoje tem feito para Jesus que possa receber o selo de sacrificial? Maria fez o que pôde, o melhor, e de forma sacrificial. Mas ainda, Maria nos ensina que ela fez, apesar das críticas que recebeu. Na verdade, convenhamos, não há ninguém que faça algo relevante para Deus ou para o próximo sem receber críticas. Há muitos críticos de obras feitas, há muitos críticos de plantão, há muitas pessoas que estão assentadas confortavelmente na cadeira do juiz para criticar quem está fazendo. Mas não fazem nada, não se mexem, não se mobilizam, mas gostam de criticar quem está fazendo. Quem tem medo de crítica nem consegue servir a Deus. Porque o apóstolo Paulo chegou a dizer, se eu tivesse medo dos críticos, eu não seria servo de Cristo. Você quer uma pessoa que foi mais criticada do que o apóstolo Paulo? Perseguida aqui, açoitada acolá, açoitado com varas no outro lugar, algemado no outro lugar, acusado no outro lugar. Levantaram contra ele falsos terríveis, dizendo que era um falso apóstolo, que era um aproveitador. Ao fim, foi acusado até de ser um criminoso, o líder dos incendiários, um malfeitor. Mas ele jamais perdeu o ânimo, ele jamais perdeu o rumo, ele jamais perdeu a perspectiva. Ele fez a obra apesar das críticas. Então, você está fazendo a obra de Deus? Está sendo criticado? Continue fazendo. As pessoas estão bravas? Continue fazendo. Elas estão murmurando? Continue fazendo. Elas estão molestando você? Continue fazendo. Hoje, nas mídias sociais, há muitos críticos de plantão. Muitos. E que tecem os mais ácidos comentários a seu respeito. Acusam você de forma tão leviana. Destroem a sua reputação. Querem acabar com a sua vida, com o seu ministério. Querem denegrir sua imagem. Querem colar em você o que são. Porque essas pessoas
elas têm medo de enfrentar elas mesmas, então elas projetam elas mesmas nos outros e criticam nos outros o que elas não têm coragem de criticar nelas mesmas. Mas se você está fazendo a obra, faça, apesar das críticas. Mas, por favor, preste atenção mais nesse gesto de Maria. Maria não estava preocupada com o que ia pensar Mateus, com o que ia pensar Judas Iscariotes, com o que ia pensar Tomé, com o que ia pensar Filipe. Não. Quando ela se assentou aos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, o que era um gesto censurado na época, a mulher soltar os cabelos num lugar público, ela só tinha um vetor que governava o seu coração. Era agradar ao Senhor Jesus. Hoje a gente fica muito preocupado em desagradar alguém ou agradar outros. Ficamos cheios de milindres. Num culto, por exemplo, se você levanta a mão, censuram você. Se você não levanta, censura do mesmo jeito. Se você chora no culto, censuram você. Se você não chora, censuram também. E tem muita gente preocupada, o que vai falar o fulano, o que vai dizer o Beltrano, o que o cicrano vai pensar. E tantas vezes as pessoas ficam como que equilibristas, com pratos nas mãos, querendo agradar um, querendo agradar outro, e acabam desagradando a Jesus. Eu não estou dizendo que você está autorizado a desagradar as pessoas, não. O que eu estou dizendo é que nós deveríamos ter como vetor principal da nossa vida agradar ao Senhor Jesus. Mas ainda, permita-me 2 pontos mais. Maria, aos pés de Jesus, no topo do mundo, fez o melhor para Jesus no tempo certo. Porque Jesus disse, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. As mulheres da Galileia, por exemplo, conforme Lucas 8, versículo 3, bancaram financeiramente o ministério de Jesus. Acompanharam Jesus, subiram com Jesus para Jerusalém, estavam presentes quando ele foi crucificado, estavam presentes no sepultamento dele. Levaram perfumes para embalsamar o corpo dele, para ungir o corpo dele. Já que honraram Jesus em vida, queriam honrá-lo também na morte. Mas o anjo disse para elas, diante do túmulo vazio de Jesus, o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. O que o anjo está dizendo para essas mulheres é o seguinte, vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não anteciparam ungir o corpo dele para a sepultura. Agora ele não precisa mais desse perfume. Então há coisas na vida que ou você faz hoje, você nunca mais vai ter oportunidade de fazer. É preciso fazer, mas fazer no tempo certo. Se você tem um elogio a fazer para uma pessoa, não espere ela morrer para fazer o elogio, não, porque defunto não fica feliz por você elogiá-lo. Não espere a pessoa morrer para mandar flores, não. Manda flores enquanto ela está viva para apreciar o perfume e a beleza das flores que você envia. Faça, mas faça no tempo certo. É aquela conversa, é aquele confronto, é aquele perdão, é aquele pedido de perdão, é aquele socorro, é aquela oferta, é aquela ajuda, é aquela visita. Não deixa para amanhã, senão você pode chorar a dor do remorso. Faça, mas faça no tempo certo. Mas finalmente, a mulher que está sentada aos pés de Jesus no topo do mundo, nos ensina uma última lição no verso 9, quando Jesus diz assim, em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. É impressionante, mas aquilo que Maria fez numa casa tão humilde, numa aldeia tão humilde, há 2000 anos, tem sido trombeteado dos outeiros para os ouvidos do mundo, reverberando até hoje. E a profecia de Jesus se cumpre hoje, mais uma vez, quando estou aqui trazendo ao seu coração aquilo que Jesus falou acerca de Maria. E a pergunta que fica eloquentemente reverberando nos nossos ouvidos é esta:
O que nós estamos fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações? Porque nós vivemos nessa geração materialista, consumista, narcisista, egoísta, que fica olhando apenas para o seu umbigo. Nós precisamos viver hoje de tal maneira que a nossa vida possa impactar as futuras gerações. Muitos estão preocupados em deixar fortunas, nós precisamos deixar legado. Porque fortuna é o que você deixa para as pessoas e legado é o que você deixa nas pessoas. Maria nos deixou um legado. Ela viveu no topo do mundo, aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, no topo do mundo. E eu convido você hoje a refletir sobre este exemplo desta mulher, que era amiga de Jesus, que assentou-se aos pés de Jesus para aprender, para chorar e para agradecer. Eu espero de todo o meu coração que esta reflexão, embora tão breve e tão objetiva, alcance não só seus ouvidos, mas alcance também o seu coração. Porque estou convencido disso, as minhas palavras só chegam aos seus ouvidos. Só o Espírito Santo pode estendê-las ao seu coração. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, que nos conhece, nos sonda, aplique estas lições simples, ao mesmo tempo tão profundas, para que sejamos não só abençoados, mas para que sejamos abençoadores. A fim de vivermos hoje de tal maneira que o nosso testemunho e o nosso legado atravesse gerações e alcance o mundo. Deus abençoe muito, muito a sua vida. Deus abençoe muito a sua família. E se esta mensagem foi oportuna para o seu coração, partilhe-a com as pessoas que você ama. Leve esta mensagem para outras pessoas. Se você não está inscrito no canal ainda, nos ajude. Inscreva-se aí e nos ajude a levar esta mensagem aos rincões da pátria brasileira e às regiões mais longínquas da terra. Um abraço, Deus abençoe você.